Mas depois da pandemia a gente fica assim à distância, né? Aliás, essa distância tem sido necessária, mas tem provocado muita tristeza em quem se sente e está de fato sozinho. E principalmente nesse final de ano, porque o final do ano ele é muito associado à alegria, à família, a amigos, né? Só que eu sei que tem muita gente que não tem mais aquela família original pequena. Por exemplo, na minha casa, hoje somos 3, né? Por conta do Gabriel que casou, mas como ele tá com a gente desde o comecinho, a gente até convive mais juntinho. Mas tem gente que nesse momento tá sozinha. Talvez seja você, minha amiga, meu amigo, que ficou viúvo, ou que sempre foi solteiro, sozinho, enfim. A gente pensou em você e a gente pensou de que forma a gente pode te ajudar nesse momento em que você se sente só, em que vem angústia, que vem frustração, que vem solidão, né? Ainda mais em um ano que a gente sabe que foi um ano difícil e tudo isso foi necessário. No Centro de Valorização da Vida, uma organização que oferece apoio emocional, você sabe, né, que eu disse que CVV para viver, que faz prevenção de suicídio 24 horas por dia, o número de ligação recebida, que costuma aumentar em média 15% no mês de dezembro, esse ano aumentou ainda mais, tá? E a gente fica pensando como lidar com esses sentimentos. Quem vai nos ajudar é o neuropsicólogo Dr. Armando Ribeiro. Doutor Armando, seja bem-vindo. Tá de óculos escuros? Não é por causa desse sol, não. Acordei com um ter-sol enorme. É mesmo? Aí eu preferi, assim, me manter para bem de todos os nossos telespectadores. Tá bom, tá tudo certo. Pode continuar com seus óculos escuros, que o importante é o tanto que a gente quer receber de informação e de, na verdade, algo que possa acalentar um pouquinho os corações, principalmente de quem está sentindo solidão no dia de hoje. Com certeza. Eu acho que nada mais importante do que a gente trazer alguns pensamentos filosóficos que salientam bastante de que ser feliz não significa que tudo seja perfeito, mas significa que a gente decide, né? Existe uma decisão pessoal de olhar para além das imperfeições. Então, é fundamental que a gente perceba que todos passam por algum grau de dificuldade num ano tão difícil, né, de enfrentamento de pandemia, de distanciamento social. Muitos foram, por medidas de segurança, incentivados ou foram orientados, né, a estarem distante dos entes queridos, mas que, assim, nenhuma solidão é pior do que quando a gente se abandona. Então, na verdade, é um momento para a gente cultivar essa autocompaixão, né, esse amor próprio, de se perceber que, assim, tudo passará. O importante é a gente não perder de foco a nossa capacidade de nos querer bem, de fazer bem e de acompanhar bons programas, né, com boas mensagens, que para muitas pessoas nesse momento solitárias acaba sendo assim aquela família estendida, né? Então eu vejo muito do teu programa Vida Melhor, além das receitas, acabei de ver uma maravilhosa, né, dos artesanatos, é a presença da Cláudia com seus convidados, entrando na casa dos nossos telespectadores, trazendo mensagens de acolhimento, mensagens positivas, que podem ser, assim, um pequeno aconchego, um pequeno acolhimento para um momento tão difícil que todos nós passamos. Perfeito. Interessante você tocar nesse ponto. Eu nunca tinha pensado, gente, dessa forma, né? Se a gente se abandona, a gente fica mais sozinho ainda, porque, de fato, a gente, primeiro Deus, que é a nossa melhor companhia, mas a gente é a nossa segunda melhor companhia. E se a gente se abandona, se a gente se larga, se a gente para de se cuidar, a gente não tem nem a nossa companhia. Nossa, que reflexão. Isso, aí não tem remédio, aí não tem terapia, aí não tem nada que possa nos ajudar. Eu gostei muito dessa hierarquia, né? Então, assim, há algo maior que está sempre por nós e nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar os nossos passos. E não existe nenhum passo maior do que o passo do autoabraço, de você, assim, ser mais gentil com você, ser mais compreensivo.
né? Muito de tudo que estamos vivendo agora não depende só de nós, mas depende de nós como escolhemos reagir a tudo isso. Então, assim, ser mais gentil, ser mais compassivo, né? Se olhar no espelho e falar assim, puxa, cara, você está bem, apesar de todas as dificuldades, né? Olha só, chegamos até aqui e temos aí um ano inteiro, né, pela frente para reaprendermos, aprendermos a fortalecer as nossas qualidades. Nossa, muito bom. Muito interessante essa forma de pensar, viu, doutor? Eu realmente estou muito grata. Agora, tem uma outra questão que eu acho que você que está em casa talvez sinta, que é como lidar com as mágoas. Porque, às vezes, você está entendendo perfeitamente a necessidade do distanciamento social, mas, às vezes, está te incomodando o afastamento, inclusive, emocional. Às vezes, você fala, puxa, eu estou sozinho, mas será que meu filho não podia vir mesmo e está ali no portão e a gente bater um papo? Será que minha filha não poderia vir e ficar um pouquinho mais perto e a gente trocar um pouco de carinho, mesmo que assim, com a distância necessária? E aí eu queria te pedir mais uma ajuda, doutor Armando Ribeiro. Como é que a gente lida com essas mágoas? Como é que a gente lida com esse desconforto que machuca também o nosso coração? É verdade. Toda mágoa, todo ressentimento causa em primeiro lugar, uma dor maior ainda naquele que sente. Existe hoje um exercício da psicologia positiva muito bem fundamentado, mas, por curioso que seja, é um exercício que foi aprendido, né, das religiões, dessa religação com algo maior, com Deus, né, com a nossa espiritualidade, que é o exercício da gratidão. É o exercício da gente exercitar a nossa mente para buscar as pequenas bênçãos diárias que cerca a todos nós. Então, o fato de você ter um programa que nem o da Cláudia Tenório, né, a Rede Vida, o fato da gente poder estar assim, protegidos em casa, né, ter alimento, ter uma boa música, ter animais de estimação, ter as suas plantinhas para cuidar, ter os artesanatos aí que trazem desafios, nos tiram da zona de conforto, nos provocam, né, cognitivamente a pensarmos, a aprendermos. Então, na verdade, para resolver a mágoa, o ressentimento, né, a irritabilidade, nada mais importante do que a gente cultivar na nossa mente a capacidade de agradecer por aquilo que já é bom e aquilo que já é pleno em nossa vida. Então, estamos aqui. Quem está agora ligado com o programa, né, da Cláudia, já percebe que, assim, que pautas maravilhosas, que boa vontade, né? A produção sempre, assim, muito exigente, né, no sentido de trazer profissionais e pessoas que vão agregar a quem assiste uma vida melhor. Então, assim, é preciso. Infelizmente, Cláudia, o que a ciência vem mostrando é que nós temos um cérebro que é resultado de um processo evolutivo longuíssimo, que faz com que a gente tenha uma facilidade maior de perceber o que dá errado, de perceber o negativo, de perceber as ameaças. Até separei aqui o meu modelo de cérebro para a gente lembrar que esse cérebro ele é produto de muitas gerações de evolução. E ele teve sucesso porque ele soube antecipar as ameaças e nos dar os hormônios corretos, por exemplo, os hormônios do estresse, para que a gente pudesse sobreviver. O grande problema da vida no século XXI é que muitas vezes a gente vai usar um canhão a lidar com uma situação que é pequena, por um detalhe, um desgaste emocional mínimo, né? Então, infelizmente, nada mais importante do que para viver no século XXI é resgatar algumas práticas seculares que permitem a gente cultivar, a gente preparar a nossa mente para uma positividade autêntica, uma positividade sincera.
não aquele pensamento fantasioso da Poliana, de que tudo é maravilhoso. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de exercitar a nossa mente para reconhecer aquilo de bom que já existe ao nosso redor e dentro de nós. Perfeito. Eu estava pensando agora se existem alguns mecanismos de defesa, né? Eu fico pensando que eu vejo isso com as nossas telespectadoras, talvez você já tenha até me mandado mensagem, falando que fica incomodada quando passeia pelas redes sociais e vê que está todo mundo passeando, e vê que está todo mundo viajando, e vê que as pessoas têm família ali perto, né? E de alguma forma estão vivendo a vida com mais alegria. Aí eu pergunto para o doutor Armando, seria interessante para a pessoa que está angustiada se afastar um pouquinho das redes sociais ou não? Ou ok da gente lidar e a gente tem que aprender a lidar com essa frustração? Olha só que interessante. Cada vez mais nós profissionais da saúde, principalmente nós profissionais da saúde mental, sugerimos um detox de rede social. Já está mais do que provado de que o excesso, né, o mecanismo por trás das redes sociais, ele é feito para nos viciar, para nos deixar dependentes daquelas curtidas, daqueles corações, daquelas aprovações. Então, está na mão de cada um de nós saber o limite para que o uso da rede social ele nos aproxime, ele nos coloque em contato de pessoas queridas, ideias queridas, vídeos engraçados que tragam uma leveza para o nosso dia a dia, mas sem o pior das redes sociais, que é a comparação social. A rede social ela é feita de uma maneira a exacerbar aquela famosa frase de que a grama do vizinho sempre é mais verde. Tá? Infelizmente, a gente tem até aí documentários, né, já bem divulgados na mídia, que demonstraram que a inteligência artificial por trás das redes sociais, elas vão manipulando os nossos sentimentos, as nossas emoções. E isso é feito com um propósito, né, de te vender algo, de te vender uma ideia, de te vender uma ideologia. Então, cada vez mais se tornará assim, quase que uma nova alfabetização. Todos nós que fomos à escola do século passado, aprendemos a ler, a escrever, a fazer continhas. Cada vez mais se torna necessário, para que a gente sobreviva ao século XXI, que a gente tenha uma alfabetização digital. Ou seja, até onde é saudável permanecer ligado nas redes, e eu digo que assim, ela tem uma série de benefícios, desde que você acompanhe as pessoas certas da forma certa. Então, por exemplo, quando eu vejo uma postagem da Cláudia, eu vejo que existe muita sinceridade lá. Por quê? Porque ela traz dias bons, ela traz dias ruins, ela diz assim, nem tudo é perfeito, né? Porque muitas vezes, e isso talvez seja o grande equívoco das redes sociais, é quando a gente tinge, né, colore com tintas fortes demais uma vida que não é uma vida real. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma alfabetização digital, né, de perceber assim, o que vale, o que me convém seguir, quais são as pessoas que quando eu sigo, eu me sinto melhor, porque realmente elas têm um propósito por trás das redes. Qual que é o nosso propósito? Por exemplo, quando eu faço uma postagem, a minha ideia é de compartilhar esse universo da psicologia, da neuropsicologia, da gestão do estresse, podendo alcançar um grande número de pessoas. Mas, de forma alguma, passar aquela ideia equivocada de que, quem estuda estresse, não tem ter sol, a vida é maravilhosa, estou aqui por causa do sol. Mentira! A vida é combate. Mas o que a gente precisa de acordar, de despertar? Que a gente escolha o bom combate, o combate que enobrece o coração, que enobrece o espírito, o bom combate que deixa para a sociedade, né? Primeiro, para mim, para os meus familiares, para os meus vizinhos, para a minha comunidade de forma geral, que deixe boas sementes para que a gente consiga deixar um legado, deixar uma marca nesse planeta que seja positiva.
Perfeito, adorei suas colocações. E eu ainda reforço, viu, esse detox de redes sociais eu acho necessário, porque é muito frequente de eu receber comentários das meninas dizendo que elas se sentem menos, que se sentem pequenas, que se sentem... essa história da grama do vizinho é mais verde. Gente, a grama do vizinho de ninguém é mais verde. Na verdade, outro dia eu ouvi uma explicação, doutor, que eu a achei grama que é mais verde, Cláudia, ela é artificial, é aquela que não muda o tempo todo. Cuidado com essa grama. É verdade. Verde. Às vezes não é grama. Eu ouvi uma explicação que eu achei interessante, que quando a gente olha para a grama do vizinho, a gente olha de longe e na diagonal, né? E na diagonal de longe a gente realmente pode ver mais verde. Mas quando a gente abaixa lá na grama do vizinho, a gente vai ver que tem bichinho, que tem terra, que tem formiguinha, que tem grama seca. E é exatamente assim na casa de todo mundo, gente. Todo mundo tem buracos, que tem defeitos, que tem falhas e que principalmente tanto o jardim dele quanto o nosso precisa e merece cuidados. Então, assim, se conscientizar de que quanto mais cuidados a gente é capaz de oferecer para o nosso próprio jardim e levar essa mensagem para as pessoas que estão... Todo mundo aqui é influenciador de alguém. Olha só que interessante, a gente tem essa ideia de grandes influenciadores, mas assim... Como ser humano, né, a comunidade humana é uma comunidade que ela tem ramificações e ela tem um tecido extremamente complexo. Então, como todos os seres humanos, somos influenciadores. Então, que nós sejamos melhores influenciadores de nós mesmos, cultivando aquilo em nós que floresce e que permite uma vida mais plena, uma vida mais verde, e que a gente possa fazer isso para quem está próximo. Então eu digo, aquela pessoa que ela escolhe assistir o Vida Melhor, né, a programação da Rede Vida, é uma pessoa que está fazendo uma escolha intencional para cuidar do seu próprio jardim, para semear sementes boas, de fé, de gratidão, de perdão, de uma ligação com algo maior do que si mesma, né? E essas sementes, elas vicejam, essas sementes, elas se espalham. Então, a gente precisa só de manter mais o foco naquilo que já é bom, naquilo que já funciona em nossas vidas. E pelo fato de alguns, né, estarem sozinhos hoje, de forma alguma isso define o ano que se abrirá. De forma alguma isso é uma conclusão definitiva. Talvez seja um momento de recolhimento, é um momento da gente olhar para as nossas próprias folhas emocionais, olhar para o nosso mundo interno, o quanto nós crescemos nesse ano difícil que todos passaram, né? Todos nós, eu vejo aí colegas médicos, colegas advogados, pessoas muito bem-sucedidas e que tiveram ao longo do ano que parar, repensar, rever, né, refletir sobre, às vezes, algumas escolhas, alguns caminhos de vida que talvez não estavam assim, levando a uma construção edificante. Então eu te digo, muitas vezes é através desses momentos de maior dificuldade que a gente colhe as sementes mais importantes para uma vida próspera e feliz. É isso mesmo. Quando você estava falando, eu estava me lembrando aqui, a gente na Rede Vida, volta e meia, toca uma música. Acho que os meninos do áudio devem ter, eu vou pedir até um pedacinho. E é uma música que fala das noites traiçoeiras. Será que eles têm lá fácil? Noites Traiçoeiras fala muito daquilo que talvez possa ser a sua noite, essa sua noite do dia 31. Mas aí a gente não pode esquecer, né, que ainda se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. E isso é muito importante que a gente possa lembrar mesmo o tempo todo. Olha a música. Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, comigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que linda essa música. E eu estava pensando, doutor Armando, sobre a importância da música. É linda essa música, né?
num momento como esse, como a gente estava falando do que evitar, eu acho do que a gente pode fazer, né? E você lembrou da música, das plantinhas, do animalzinho de estimação. E é de verdade, viu, gente? Estamos vivendo uma era de muito conhecimento. Você vê, a gente tem acesso a um neuropsicólogo como o Dr. Armando, que vive fazendo cursos e mais cursos até em Harvard. Ele traz pra gente aquilo que ele sabe, né? Todo o conteúdo. Isso é um privilégio muito grande, mas não adianta a gente ouvir e continuar de braço cruzado. É para colocar em prática. Então, hoje, assim que acabar o Vida Melhor, eu quero que você coloque música na sua casa, quero que você agradeça, quero que você cante, faça isso por você, seja a sua melhor companhia. Agora é o seguinte, temos perguntas, e aí eu vou colocar na tela e a gente quer ouvir a sua resposta, combinado? Perfeito. Então vamos lá, gente. Primeira pergunta para o Dr. Armando Ribeiro, a gente já vai para a tela e vamos conferir aqui junto. Eu vou ter que ler daqui. Como lidar com os idosos e o distanciamento social dos netos? Como fazer para não magoá-los? Muito bem colocado. Já temos pesquisas mostrando que idosos, né, principalmente nessa relação do distanciamento social da família maior, dos netos, dos filhos, têm apresentado índices altíssimos de depressão, de ansiedade e assim por diante, de estresse. Mas, né, esse distanciamento, ele tem um significado, ele tem um propósito. Não é um rompimento familiar. Na verdade, é pela segurança de todos. A gente quer que os nossos idosos, a gente quer que os nossos pais, avós e demais membros da família fiquem bem. Então, se agora o distanciamento físico ele é ainda importante, a gente tem que usar das redes sociais, a gente tem que usar dessa maravilhosa tecnologia, porque assim, um vídeo, uma mensagem de áudio, uma mensagem de vídeo, né? A gente tem tantos recursos hoje que não existe mais desculpa para que a gente não se sinta de muitas formas próximos. É verdade. Né? Se o contato físico ainda, né, necessário. É necessário, mas assim, é preciso que a gente repense que a tecnologia ela tem algo de extremamente importante, extremamente benéfico, que é a possibilidade da gente ouvir, da gente ver. Então, assim, você, papai, mamãe, filhinhos que tenham, né, os recursos tecnológicos, não esqueçam de mandar aquela foto, a foto do bolo, a foto do chá, a foto do cachorro. É isso que a gente faz. É isso que eu fiz na minha vida com os meus, com aqueles que eu quero bem e que eu também, como todos, tive que me manter afastado por causa do distanciamento social. O importante é estar presente, ligar todo dia, bater papo. Sabe o que você estava falando? Eu estava me lembrando, eu tenho umas amigas, aliás, às vezes minha mãe fala isso para mim, fala, ai mãe, que saudade. Ela fala, eu não, acabei de te ver pela televisão, olha lá, mata a saudade pela televisão. Imagina se não vai matar a saudade por uma ligação de vídeo, claro que vai, né? Então vamos matar a saudade. Não é só para contar problema, não. É para mostrar o pôr do sol, é para mostrar, fez um prato gostoso, é para mostrar, é para compartilhar. A gente precisa de aprender como viver com a tecnologia de forma a fortalecer, a potencializar aquilo que a gente faria no contato físico, no contato comum, ordinário do dia a dia. Então, assim, hoje a gente tem muito recurso e, assim, basta um simples celular que permita que a gente tenha todo esse mundo de possibilidades ao nosso redor. Não se deixe levar, se contaminar, mágoa, ressentimento, pessimismo, negativismo. A gente falou de jardim hoje, é que nem erva daninha, tá? O quanto antes a gente identifica e a gente remove do nosso jardim, tá? Só que a gente não pode deixar aquele espaço vazio. Plante flores, plante frutos, né? Faça algo do jardim como um jardineiro faz, um jardim que a gente tanto admira. Esse jardim está dentro de cada um de nós. Perfeito, é isso mesmo. Temos mais perguntas. Vamos à próxima agora. Vamos. Mais uma pergunta para o Dr. Armando Ribeiro, é da Maria Virgínia e ela diz, gostaria de saber o que é estar bem mediante a todo esse quadro de pandemia. Todos
sem sombra de dúvida, tiveram altos e baixos ao longo de todo um ano de pandemia, de distanciamento social, de medos, de pessoas queridas que sofreram. Eu te digo que, assim, a maior sanidade nesse momento é a gente cultivar a esperança, é a gente cultivar a ideia de que não estamos sozinhos, que de uma forma muito gigantesca, a humanidade ela também ganha, frente a essas adversidades, a possibilidade de uma nova consciência, a possibilidade da gente voltar a valorizar as coisas que estão ao nosso redor. Então, assim, o que é estar bem? É acreditar que tudo isso passará. Nenhuma tempestade dura para sempre. Perfeito. O amanhã... E você falou no nosso comecinho de conversa, que é prestar atenção nas coisas positivas, né? Existem. Fazer essa escolha. Existem. Você sabe que eu tenho isso, né? Eu faço a escolha de olhar para aquilo que é bom, para aquilo que vai fazer bem para o meu coração. Eu não fico catando coisas ruins. Tem gente que cata coisas ruins, mas eu sempre falo que só não muda a Gabriela da música, que ela fala, eu nasci assim, eu vivi assim, serei sempre assim, Gabriela. Se você não é essa, Gabriela, dá tempo de mudar. Comece a enxergar as coisas boas da vida, né? Cada vez mais é evidente de que, da mesma forma que treinamos os nossos músculos para ter um corpo saudável, um corpo com um condicionamento que nos permita ir e vir, é patente que também é preciso que façamos um trabalho mental, um trabalho com as nossas emoções. A gente não pode deixar de lado as nossas emoções. E cultivar, treinar a nossa mente e as nossas emoções significa aprender a escolher os sentimentos adequados, os pensamentos que vão nos levar não a não reconhecer os problemas, mas principalmente que vão nos ajudar a enxergar saídas, respostas. Mais do que resolver problemas, a gente precisa de enxergar soluções. E cada um tem a oportunidade neste momento, né, de talvez sair daquele ciclo vicioso de uma vida para pagar contas e para trabalho e para rotina, né, de uma vida que possa ter mais significado e sentido. Imagina quando todos possamos voltar a nos abraçar, a estarmos presencialmente, como vai ser gostoso, e que a gente não esqueça o quanto que isso nos foi caro nesse momento de distanciamento social. Que a gente possa abraçar muito mais. Olha, eu só tenho mais 3 minutinhos, eu tenho uma pergunta, eu tenho outras perguntas, mas depois eu te encaminho, mas essa pergunta vamos responder então. Eu vou já pedir para o pessoal colocar na tela, e é da Neuza de Cássia. Ela fala, como dizer para parentes e amigos que eu não quero que eles venham na minha casa, pois tenho medo da pandemia? Então, nesse momento, a gente precisa de sempre olhar qual é o momento. O que os sistemas de saúde, as secretarias, os profissionais da saúde, o que eles estão indicando? Enquanto durar o distanciamento social, é preciso que a gente tenha uma comunicação assertiva. E comunicação assertiva significa, eu estou morrendo de saudade de vocês, mas se eu ainda me sinto inseguro, e os profissionais da saúde também, eles são contrários, né, a essa aproximação, é preferível que a gente se resguarde, é preferível que a gente se proteja. E quando eu me protejo, eu protejo você também. Perfeito, amei. E ó, esse detalhezinho faz toda a diferença, pode acreditar. Nessa coisa de falar, eu estou morrendo de saudade de você, eu estou morrendo de saudade de vocês, mas neste momento, seguindo as orientações, eu prefiro me resguardar para me proteger e te proteger também. Amei, já até decorei a frase. Armando, muito obrigada, querido. Que você tenha um final de ano maravilhoso, que você comece 2021 bem e que este novo ano traga só coisas boas para você e para toda a sua família, tá bom? A todos nós. Obrigada. Beijo para a família, a vida melhor. E melhoras aí para esse ter sol, viu? Tchau, tchau. Gente, o Armando, ele tá no Instagram como Armando R. N de navio, N de navio. Armando RNN, tá bom?